Juliano acordou em um quarto completamente branco. Não havia portas, janelas ou móveis. Apenas 4 paredes lisas e uma lâmpada no teto que nunca apagava. Ele não se lembrava como foi parar ali. Ele tentou contar o tempo pelo ritmo da própria respiração. Mas logo percebeu que a lâmpada piscava em intervalos irregulares, confundindo sua percepção de hora. Às vezes piscava rápido, às vezes demorava minutos. Juliano começou a se perguntar se a lâmpada estava realmente piscando ou se era sua mente que estava falhando. O tempo parecia não passar naquele quarto, o que o deixava cada vez mais perto de entrar em desespero. Ele começou a ouvir um som. Passos. Mas não havia ninguém. O som vinha das paredes, como se alguém andasse dentro dela. Ele encostou o ouvido e ouviu sussurros. Não palavras, mas murmúrios que imitavam sua própria voz. Confuso e em desespero ele gritou por ajuda, mas como era de se esperar, não havia ninguém lá, apenas ele e o quarto. Ele começou a perceber que as paredes não eram lisas. Havia marcas, unhas, arranhões, frases rabiscadas com sangue seco. Todas diziam a mesma coisa. Juliano tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, sonhava com o mesmo quarto. Só que nos sonhos havia uma porta. Ele corria até ela, mas ao abrir, encontrava outro quarto branco, idêntico, só que com outra versão dele mesmo. Uma versão mais sombria e aterradora, murmurando e sentado no chão, com roupas rasgadas e cabelos arrancados e cortes por todo o corpo, mostrando assim o que o tempo e a insanidade naquele quarto poderia fazer com o ser humano. Ao acordar, a luz que sempre esteve acesa, se apagou. E quando voltou, Juliano começou a ver rostos desfigurados, presos nas paredes, como se houvesse pessoas fundidas à superfície branca, tentando escapar de um tormento eterno. Quando a luz voltou, não havia nada nas paredes, mas o cheiro de carne queimada permanecia em todo o quarto. Juliano já não sabia se estava acordado ou sonhando. Naquele quarto, os 4 dias sem comer e sem beber, e sem ter contato com ninguém tornou a realidade em um pesadelo vivo, onde pensamentos sem nexo tomaram conta de Juliano. Começaram a aparecer mais murmúrios nas paredes, que se transformaram em vozes claras, repetindo seus pensamentos antes mesmo de ele tê-los. Quando pensava em levantar, a voz dizia, ele vai levantar. Quando pensava em gritar, a voz dizia, ele vai gritar. Juliano percebeu que não era mais dono da própria mente. O quarto não o prendia fisicamente, mas mentalmente. Era como se estivesse sendo escrito por alguém, como se fosse apenas mais uma versão de um experimento infinito. Diante dos seus olhos, o chão começou a se dissolver em manchas escuras. Juliano começou a ver rostos se formando nessas manchas. Pessoas com rostos deformados como se tivessem sido derretidas pelo fogo, todas gritando em agonia, mas sem som. Ele tentou cobrir os olhos, mas as manchas continuavam a se formar dentro de sua mente, mesmo de olhos fechados. Juliano já estava à beira de um colapso mental. A loucura já o dominava, e mais uma vez a lâmpada se apaga. No escuro e tremendo, totalmente imerso em trevas e praticamente louco, Juliano ouviu uma última voz, que dizia, agora você é parte do quarto. E quando de fato a luz voltou, não havia mais ninguém. Não havia nenhum sinal de Juliano, apenas as paredes brancas de um quarto sem portas e sem janelas, apenas um silêncio gritante aguardando a próxima vítima.